Vamos abordar aqui uma questão interessante da Bíblia, questão que fala sobre lei. Hoje é muito comum nas igrejas católicas, evangélicas, o costume de doutrinas baseadas em faça isso, não faça isso, faça aquilo, não faça aquilo, dentro de um contexto cultural antigo, contexto de Velho e Novo Testamento. No Novo Testamento ainda há erros, que pode dizer que é até aceitável, mas coisas do Velho Testamento, aí há uma miscigenação, uma mistura, se torna um negócio desorganizado, desalinhado, que eu entendo muito bem e posso provar que não faz parte da Bíblia esse modo de se entender. Não é isso que a Bíblia, não é isso que os seus escritores, inspirados pelo Espírito Santo, queriam apresentar. Então vamos começar o seguinte, o porquê da lei. O que é a lei? O Pentateuco. A lei é simplesmente uma constituição do povo de Israel. Ela foi feita especificamente para o povo de Israel. Especificamente para aquele povo. Era a sua constituição. Era baseado também na cultura e o contexto geral, o pensamento geral daquilo que acreditava que era bom, que era moral, que era correto. Era o pensamento da maioria e, baseado nesse pensamento, Deus inspirou, ou melhor, promulgou a devida lei, baseado no conjunto daquilo que as pessoas achavam que era correto, que era o melhor. É uma expressão humana daquilo que seria moral. Então vamos começar por Êxodo 31, do 12 ao 14, onde fala sobre o sábado, o tal do tão polêmico sábado. Ele foi feito especificamente para o povo de Israel, como diz nessa passagem que eu citei, Êxodo 31, 12 ao 14. É aliança entre mim e os filhos de Israel. Claro, o objetivo é direto. E, em conjunto com essa passagem, podemos pegar outras também, no mesmo livro, do capítulo 12, do 43 ao versículo 48. Coisa interessante também, Levítico 22, 10, Deuteronômios 14, 21, que fala da questão do animal que morre por si mesmo. Que o povo de Israel, como sendo santo, não poderia consumir isso aí, nem vender ao seu irmão, ou seja, um israelita, um judeu. Mas podia vender para o estrangeiro. Tá? A gente vê que havia um tipo de separação aí, ficou mais do que subentendido. E também temos elementos, como falando que o povo de Israel tinha uma peculiaridade, que era o seguinte, em Êxodo 19, 5, diz que se o povo de Israel seguisse os mandamentos do Senhor, seria uma nação peculiar para Deus. Vou mostrar aqui, peculiar para Deus. Por quê? Todas as nações pertencem a Deus. Todas as coisas que tem na terra pertencem ao Senhor. Então, o povo de Israel seria uma nação peculiar. Isso é mostrado também em Amós 3:2, diz que de todas as famílias da terra, Israel foi a única que foi chamada como nação, como povo, para Deus. Porque Deus não faz discriminação entre pessoas. Agora, ele estava ali querendo construir um povo diferenciado. Em Isaías 49, a gente já vê ali nas passagens o motivo da criação de Israel, era para que fosse luz para os gentios, testemunho de iluminação até os confins da terra. Também o salmista, no Salmo 147, eu não lembro agora se foi Davi, me parece que foi Davi que escreveu o Salmo 147, no versículo 19 e 20, ele diz o seguinte: ele mostra os seus preceitos e suas leis a Israel. Não fez assim a nenhuma
outra nação. Então, especificamente sobre Velho Testamento, fica claro, objetivo, tranquilo, que a lei é para o povo de Israel. Agora vamos ver se o Novo Testamento tem alguma coisa a falar sobre lei, a respeito disso, tanto para o povo de Israel quanto para os gentios. Se alguém é novíssimo convertido, gentios quer dizer as gentes, os povos, os outros povos que não são judeus, que não são israelitas. Como nos Estados Unidos tem chamado World Music, que seria a música do mundo, ou seja, do mundo por aí afora, que é música que não é norte-americana. Então, agora, fazendo assim uma classificação geral para todos, gentios, gentes, e o povo judeu, o que fala a Bíblia sobre isso? Vamos lá, Lucas 16 e 17 diz o seguinte: a lei e os profetas vigoraram, fique bem claro isso, vigoraram, passado, até João. A partir daí, o evangelho é tomado de modo que se esforça entra. O evangelho não, me desculpe. O reino dos céus, quem se esforça, entra. Claro que é um esforço de desejo, de querer, porque é pela graça, não é por esforço próprio. Ninguém é digno, ninguém consegue sozinho, não. Mas termina dizendo que, né, nesses dois versículos, que passará o céu e a terra, mas não vai cair um tio da lei. Como funciona esse negócio agora? Agora o bicho pegou. E como é que fica? Está invocado. Porque a gente vê ali no Sermão do Monte, Mateus 5, ele diz que, e se a hora o telefone tocar, meu Deus do céu. Ô Cristiano, depois eu te retorno. Então é o seguinte, Sermão do Monte. Então, o que acontece? Eu vou botar isso aqui no silencioso depois. Ele começa dizendo que não veio desfazer a lei. Ele não veio derrubar a lei. E começa a dizer, assim está escrito, mas eu digo isso. Está desse modo, mas eu digo de outro modo. Então parece que Jesus está se contradizendo. A relatividade humana, ou seja, o ser humano é relativo, a lei expressa essa relatividade, era nesse ponto que Jesus estava tocando. Mas como pode ser bem explicado, é através de Paulo, de suas passagens, onde ele comenta sobre isso. Em Romanos 3, versículo 31, Romanos 3, 31 diz o seguinte, que quando se está debaixo da graça, a pessoa ela não desfaz a lei, ela confirma a lei. E também fala desse modo, de uma forma parecida e até mais explicativa, no mesmo livro de Romanos, no capítulo 8, dos versículos 2 ao 4. Que a lei era fraca, ela não tinha condições, que foi impossível a lei porque estava enferma na carne. Deus fez pelo seu Espírito Santo. Aí confirma-se a lei. Em 2 Coríntios 3, no versículo 6, diz que a letra mata. Falar da nova aliança, a letra mata. O Espírito vivifica. Aí ele está usando uma linguagem jurídica. Simplesmente uma linguagem jurídica. Tanto que nas nossas Bíblias em português, esse Espírito está com E minúsculo. Há de se entender por quê, vou deixar bem explicado. E deixar bem claro, não há confusão, isso é tranquilo de se entender e confirma bem o que Jesus já disse de uma maneira um pouco mais mítica, ou de uma maneira mais